Salve, salve nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Hoje tem festa, hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Sampaoli pede à diretoria do Rennes da França a contratação de 2 medalhões do Flamengo. Saída de Gabigol, Liga alerta por reforços e Flamengo já tem um centroavante matador na mira. Flamengo se prepara para dar o bote em volante do Nordeste. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. Com muita chuva aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo encara hoje o Atlético Mineiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em 5º lugar com 58 pontos e, se vencer, pula de novo para a 4ª colocação com 61 pontos. E um reencontro após a decisão da Copa do Brasil, onde o Flamengo foi o campeão na Arena MRV e marcou seu nome de vez na história daquele estádio como o primeiro campeão por lá. O Premier Futebol Clube transmite esse jogo ao vivo para todo o Brasil. A bola vai rolar a partir das 20 horas, horário de Brasília. O Atlético Mineiro ainda está assimilando a derrota para o Mengão em casa no último domingo pela final da Copa do Brasil. O clube lida com os problemas que resultaram na interdição da Arena MRV pelo STJD. No Brasileirão, o time precisa pontuar para subir na tabela e entrar na zona de classificação para a próxima Libertadores. O Galo tem 41 pontos e está em 11º lugar, a 6 pontos do G7. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Wesley, Everton Araújo e Alcaraz, Matheus Gonçalves e Alexandro, Michael e Bruno Henrique. Quem está fora dessa partida é o Léo Ortiz, o Gerson e o Varela, que foram convocados. Pulgar, De La Cruz, Carlinhos e Arrascaeta estão entregues ao departamento médico. O Alan suspenso e o Gabigol afastado por indisciplina. Pedro e Vinha estão fora da temporada e Everton Cebolinha vem em recuperação de grave lesão no tendão de Aquiles. Pendurados, Davi Luiz, Eric Pulgar, Gabigol, Carlinhos, Léo Ortiz, Gerson e Everton Araújo. Provável escalação do Galo: Everson, Saravia, Batalha e Lianco, Rubens, Otávio, Fausto Vera, Scarpa, Zaratio, Daverson ou Paulinho e Hulk. Guilherme Arana, Júnior Alonso, Alan Franco e Eduardo Vargas foram convocados para as suas seleções. Paulo Vitor está suspenso, Cadu lesionado, são esses aí os desfalques do Galo. Apita o jogo David Oliveira Lacerda do Espírito Santo, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos, da Bahia, e Henrique Neu Ribeiro, de Santa Catarina. No VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, de Pernambuco. Vale ressaltar que a Copa do Brasil vai estar presente lá no Maracanã e vai ser mostrada para toda a torcida presente, informando que mais de 54 mil ingressos já haviam sido vendidos até hoje pela manhã. E a expectativa é de que tenhamos novamente casa cheia, mesmo com o mau tempo aqui no Rio de Janeiro. Meus amigos e minhas amigas, olha o Mengão hoje aí fazendo festa de novo. Mesmo aí com tantos desfalques, eu estou muito confiante em mais uma vitória do nosso time nessa arrancada final do Brasileiro. E por isso, eu vou de 3-1 Flamengo. Aí você arrisca um palpite? Coloca aí pra gente brincar. O empresário do Gabriel Barbosa, o Júnior Pedroso e o Marcos Braz tiveram uma conversa na manhã dessa quarta-feira e jogaram água fria na fervura. A fim de diminuir a tensão provocada pelo afastamento do jogador da partida de hoje à noite, aqui no Maracanã, as partes já marcaram uma reunião presencial para definirem os próximos passos da relação de forma amigável. Braz e Pedroso já estão começando a planejar como vai ser e se de fato existir uma despedida do Gabigol, vai ser mesmo no Maracanã, afirmou lá o dirigente. Não está descartado que o camisa 99 ainda jogue pelo Flamengo nessa temporada. É importante destacar que não foi o Felipe Luiz quem pediu o afastamento dele. Trata-se de uma decisão tomada pelo comando do departamento de futebol do clube.
Minutos após o Flamengo comunicar que o Gabigol estava afastado do jogo com o Atlético Mineiro, o atacante reagiu rapidamente e prometeu em suas redes sociais que iria ao Maracanã para assistir a partida de logo mais no setor norte junto com a torcida, local onde as organizadas ficam posicionadas. Nessa quarta-feira, ciente de que tal movimentação poderia causar transtornos sob o aspecto de segurança, o Gabigol desistiu da arquibancada e vai assistir a partida do próprio camarote, onde costuma ficar quando não está relacionado para os jogos. O seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro e no último domingo, em entrevista à TV Globo, ele anunciou que não vai ficar mais no Flamengo e o seu provável destino é o Cruzeiro ou o Santos, que acabou de voltar para a Série A. Num jogo sensacional de tirar o fôlego, o Sesc Flamengo do Bernardinho no vôlei garantiu uma vitória impressionante sobre as atuais campeões da Superliga Feminina, nessa terça-feira por 3-7-1, com parciais de 25-14, 19-25, 25-13 e 25-23. A equipe carioca exibiu um dos melhores desempenhos em quadra desde o início da temporada e quebrou a invencibilidade do Minas no ginásio do Maracanãzinho. A ex-jogadora Jussiele entregou o troféu Viva Vôlei para Lorena, que fez 13 pontos. No último momento do jogo aconteceu um rally sensacional, encerrado por Karina, que decidiu a vitória para o Sesc Flamengo. Edinara foi a maior pontuadora da partida, com 18 pontos. Parabéns, meninas! A temporada ainda não terminou, mas o Arrascaeta não pode mais aumentar as suas estatísticas, porque no último domingo, depois da conquista da Copa do Brasil, o craque uruguaio anunciou que vai passar por uma cirurgia no joelho esquerdo e não vai mais jogar nessa temporada de 2024. Nesse ano, o Flamengo ainda enfrenta, além do Atlético Mineiro hoje, o Internacional e o Vitória da Bahia aqui no Maracanã. Cuiabá, Fortaleza e Criciúma vão ser jogos fora. O Flamengo definiu a data da cirurgia do joelho esquerdo do Arrascaeta e marcou esse procedimento para essa quinta-feira, dia 14, no Rio de Janeiro. Por conta da operação, o meio-campista não deve mais jogar com o manto sagrado em 2024. Vale lembrar que o Arrascaeta jogou no sacrifício nos últimos jogos do Mengão, principalmente nas partidas finais da Copa do Brasil. Por conta dessa cirurgia no joelho, o gringo deve levar pelo menos um mês para se recuperar e voltar a treinar nos gramados. Com a temporada terminando em 8 de dezembro, a tendência é que o Arrascaeta só volte mesmo em 2025. O Arrasca tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. Sendo assim, o meio-campista tem pelo menos mais 2 temporadas com a camisa rubro-negra. Atualmente, ele é um dos maiores vencedores da história do Flamengo, com 13 títulos. Pelo Clube da Gávea, o uruguaio conquistou 2 Libertadores, 2 Brasileiros, 2 Copas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil e 4 Campeonatos Cariocas, se igualando em número de títulos a Zico e Júnior, ídolos eternos do Flamengo. No total, desde 2019, o Arrascaeta tem 290 jogos com a camisa do Flamengo, fez 73 gols e deu 88 assistências. A negociação entre Flamengo e Corinthians pelo Hugo Souza pode ganhar novos capítulos. Isso porque o time paulista conseguiu uma nova garantia para apresentar a proposta para o Mengão. Dessa forma, a expectativa é de que os clubes voltem a tratar do assunto no futuro. O Corinthians firmou acerto com um banco para ser o fiador na negociação envolvendo o Hugo Souza com a diretoria do Flamengo. No momento, a diretoria do Clube Paulista estuda para saber como será feita a forma de pagamento. O que se sabe é que o Corinthians precisa exercer a opção de compra do goleiro até o dia 30 de novembro. Diante dessa situação, a equipe de Itaquera pode pagar de forma parcelada ou até mesmo à vista o jogador. O contrato do zagueiro Davi Luiz com o Flamengo chega ao fim no mês de dezembro desse ano. E ainda não tem uma definição quanto a uma renovação. Tendo eleições para acontecer em dezembro, o clube não procurou o jogador até agora para conversar.
Diante disso, alguns rivais brasileiros passaram a demonstrar interesse em contar com ele em seu elenco, na próxima temporada. O jogador ainda não confirmou a sua permanência no Flamengo e divide opiniões da torcida rubro-negra quanto à sua renovação face ao seu alto salário, que é de R$ 1,5 milhão por mês, e a sua idade de 37 anos. Ele faz 38 em abril de 2025. Ele está no Flamengo desde setembro de 2021, é um zagueiro destro que também pode jogar de volante. Já fez 57 jogos pela seleção brasileira e marcou 3 gols. E o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 400 mil euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve renovar com o Davi Luiz? Coloca aí! Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! O Flamengo voltou a demonstrar interesse na contratação do volante Hércules do Fortaleza. Nos últimos anos, o Mengão chegou a sondar a situação do jogador, mas não houve avanço nas negociações. Dessa vez, o Mengão parece estar firme na briga pelo jogador. A informação é do jornalista Ekren Connor. Entretanto, o adversário do Flamengo nessa disputa pelo meio-campista de 24 anos é o nada mais, nada menos do que o Palmeiras. Como o Flamengo vai ter eleições no dia 9 de dezembro, o time paulista malandramente quer evoluir as conversas com o Fortaleza antes desse período para ter êxito na transação. A multa rescisória do Hércules é de 10 milhões de euros, aproximadamente 61 milhões de reais na cotação atual. O volante chegou ao time do Vojvoda em 2021. Anteriormente, o Hércules atuava pelo Atlético do Ceará. O Fortaleza tem 55% dos direitos econômicos do jogador. Já o Atlético tem 30% e, por fim, o Tiradentes tem 15%. O Hércules tem 2 títulos do Cearense, 2 títulos da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. E eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Hércules? Coloca aí! Apresentado pelo Rennes da França na última segunda-feira, o treinador argentino Jorge Sampaoli quer contar com 2 jogadores que dirigiu aqui no Flamengo. São eles o zagueiro Fabrício Bruno e o meio-campista Gerson Coringa. Nenhuma proposta oficial foi feita ainda, até porque a janela de transferências ainda está fechada, só abre em janeiro. O Gerson também trabalhou com Sampaoli no Olympique de Marseille da França. No período em que ele foi treinado pelo argentino, o capitão rubro-negro viveu o seu melhor momento no futebol francês. Fabrício Bruno foi titular absoluto com Sampaoli no Flamengo e já estava no radar do Rennes antes mesmo da chegada do argentino por lá. Na última janela, o clube francês ofereceu 14 milhões de euros, 85,7 milhões de reais na cotação da época, ao Flamengo, mas teve a proposta recusada inicialmente. Na sequência, pintou a oportunidade de contratar o senegalês Mika Faye, que defendia o Barcelona, e os franceses acabaram optando por ele. Depois que o Sampaoli deixou o Flamengo em setembro do ano passado, o Fabrício Bruno e o Gerson passaram a ser convocados com frequência pelos treinadores que passaram pela seleção brasileira e voltaram a ficar no radar dos clubes europeus. O Gerson tem 27 anos, tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. E o Fabrício Bruno, um ano mais velho, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028. O Flamengo está de olho em novas opções para o ataque. E um nome que chama muito a atenção é o do Cristian Arango, atacante colombiano. Arango se destaca pela precisão e força na finalização, habilidades que o tornaram um dos goleadores mais promissores da sua liga. Sua versatilidade e inteligência tática permitem que ele desempenhe o papel de bom centroavante clássico ou atue mais recuado, abrindo espaços para o restante da equipe. O Cristian Arango, também conhecido como Chico Arango, possui 29 anos e mede 1,75 de altura. Atualmente ele joga pelo Real Salt Lake da MLS,
onde vem ganhando destaque devido ao seu poder de finalização e visão de jogo dentro da área. Ao longo da sua trajetória, o Arango construiu uma reputação como um atacante versátil, com habilidade tanto para finalizar jogadas quanto para trabalhar em dupla com outro atacante. Ele se diferencia por sua movimentação inteligente, que abre espaços na defesa adversária, criando sempre oportunidades para os seus companheiros. O Arango é reconhecido pelas suas habilidades de finalização, seu chute forte e preciso com ambos os pés o torna uma ameaça constante para as defesas. Essa característica faz dele uma opção valiosa para o Mengão, que precisa de atacantes capazes de concluir jogadas com eficiência. Além disso, o Arango tem um bom controle de bola, o que facilita o trabalho na construção ofensiva. Ele também sabe manter a posse e distribuir para os seus colegas, sendo uma peça-chave para a criação de jogadas ofensivas. A sua presença física e a sua leitura de jogo o ajudam a encontrar espaços e se posicionar de forma vantajosa, algo essencial no sistema ofensivo de um time como o do Flamengo. Esses aspectos são cruciais em um time como o do Flamengo, que muitas vezes adota um estilo de transição rápida. Além disso, para se adaptar ao futebol brasileiro, onde a marcação é mais intensa, ele precisa trabalhar a sua capacidade de jogar fora da área, desenvolvendo mais a paciência e a criatividade, com a posse de bola. Com certeza, ele seria um ótimo reforço para o elenco do Flamengo, que hoje tem poucas opções para a posição de centroavante, porque o Pedro só volta no meio de 2025 e o centroavante Carlinhos deve ser negociado na próxima janela. Beleza, como hoje é quarta-feira, eu quero mandar os abraços para os meus amigos e amigas que me pediram e que estão sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Enzo Bonfim de Botuporã, na Bahia. Alô, meu amigo Edinaldo Nóbrega. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Medeiros. Alô, sua neta Manuela, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Roberto de Penedos, em Alagoas. Alô, meu amigo Milton Calixto. Alô, amigo Francisco Gomes Caminha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Manuel Mendonça e sua família toda rubro-negra. Alô, Titico Flazico de Engazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos André Passos de Oliveira. Alô, sua esposa que fez aniversário na semana passada, lá em Teixeira Freitas, na Bahia. Parabéns, minha amiga. Alô, seu amigo Alcelino Afonso. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa, pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 3-1, tá bom!